perguntas, na verdade. Eu queria que o Lindbergh comentasse um pouco, porque ele está falando sobre a importação de termos e a cultura gay, mas que vem de importação. E, ao mesmo tempo, também no Brasil a gente tem o Pajubá, né, que também tem uma característica de importação, e eu fiquei pensando se isso... O que é Pajubá? Pajubá? Tem dialetos, soletos, eu não sei se vai fazer sentido a pergunta, mas aí né, que é uma origem africana, né, então tem isso, mas que é conhecido no Brasil, e eu fico pensando se surgiu nessa época, assim, dos anos 60, o pessoal vem falar disso há pouco tempo. E aí, a minha segunda pergunta para a Maria Elisa, que eu estava pensando que uma das coisas que é mais triste, assim, pensando nesses debates sobre impeachment e tudo mais, é que a gente vê muitas vezes o discurso da Casa Grande, né, fazendo essa analogia, sendo adotado por pessoas que não são pertencentes à Casa Grande. Isso não sei se foi claro, tipo, um desejo de pertencer à Casa Grande e lutar por interesses que não são deles, né, se você para pensar. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tranquilo, quer dizer, trata-se da hegemonia em ato. A dominação da sociedade, numa determinada sociedade, se dá, como diz um dos meus ídolos, que é o Brian Williams, né, ela se dá sempre através da propriedade, né, sempre, quando necessário, através da força, mas principalmente através de uma cultura acessível, né, que é isso, é onde a hegemonia funciona. Quer dizer, claro que todo mundo quer ser da Casa Grande. Quem quer ir para Senzala? Está saindo no ônibus agora. Vocês querem ir? Não, né? Ninguém quer ir. Então tem um fato objetivo, que a vida na Casa Grande é muito melhor. E tem também um enorme trabalho de fazer com que as pessoas se sintam felizes com isso. Quando o Lindbergh disse que antes era o exército americano do Vietnã e agora, nos anos 80, era o FMI, hoje é o shopping center. Quer dizer, não precisa mais fazer guerra. Abre um shopping center em qualquer lugar, né, do mundo e instaura aquilo que a Bel estava descrevendo, que é a sociedade da mercadoria, né, que cria a sua própria hegemonia. Né? Então, é isso. A hegemonia tem toda a razão. Eles foram treinados como diz o Brian Williams, desde a sua mais tenra idade. Né? Nós todos fomos treinados a falar hegemonês. Né? A nossa linguagem é o hegemonês. Né? E é por isso que é tão difícil a luta feminista. Né? Porque ela vai se contrapor a uma linguagem que é nossa. Eu sempre brinco muito com os meus alunos, quando eu dou aula de feminismo, eu dou de vez em quando, embora o tempo está muito pouco, né? Mas eu digo assim, olha, eu sou de uma geração feminista, para mim o que eu retive do feminismo mais bacana, que me ajudou a pensar, foi o slogan, né, das feministas americanas dos anos 60, o pessoal é político, né? Quer dizer, eu acho que o personal is political. Eu acho que isso é um grande avanço nisso que a Bel está dizendo, de abrir a imaginação, né? Quer dizer, o pessoal é político. Então, o que acontece nas relações pessoais é ele mesmo político. Mas aí eu digo isso para as minhas alunas, e todo mundo fala, nossa, essa mulher deve ser super vanguardeira, né? E aí eu digo, bom, agora eles não moram mais comigo, mas até uns 15 anos atrás, moravam comigo 2 homens, vocês já estão pensando que era uma suruba ótima, não era, eram meus 2 filhos, né? E se eles chegassem de noite, às 11 horas da noite, na minha casa, eu sentada no meu computador, produzindo um novo artigo para o meu currículo Lattes, e eles falassem, mãe, estou com fome, sabe o que eu fazia? Levantava e ficava vivo. Isso é hegemonia, entendeu? Eu levantava e ficava vivo. Feliz da vida, ainda por cima, achando uma delícia. E achando que rapazes tão lindos quanto eles não podiam fritar bife. Certo? Outra fantasia que eu tenho para provocar a Bel. Mas eu não tenho a fantasia da Maria Elisa, eu também tenho filho homem e não tenho essa fantasia. Mas eu tenho. A outra fantasia que eu tenho outra fantasia
fantasia que eu tenho, eu acho que o feminismo discute isso pouco. Eu brinco sempre que eu tinha vontade de entrar num evento feminista, bem radical, de rock e tal, né? E cantar aquela música. Vocês sabem quem é a Billie Holiday? Que é uma cantora de jazz americana. Ela tem uma música que vocês devem olhar a letra, porque eu acho que esse é um problema muito interessante que tem discutido, né? His My Man. Que ele fala assim, ele não é muito bonito, he's not much of looks, he's no hero of looks, he's my man. Ele não é muito bonito, ele não é um herói de livro, mas ele é o meu homem. E até aí vocês estão indo, né? Depois ela fala a seguinte frase: he isn't true, quer dizer, ele me trai. He beats me too, ele me bate, and he's my man. Tem outra que ela fala, as pessoas acham engraçado que eu dou a cada gesto de mão que você faz, mas isso é ótimo. Não, eu acho, estudo todas essas coisas para explicar como é que a hegemonia e a dominação se estruturam, né? Quer dizer, é muito simplista imaginar que dominação seja sempre pela força, né? A dominação funciona porque ela se apresenta como a única realidade possível. E aí tem a ver com aquelas que estão respondendo todas as perguntas por enquanto. Aí tem a ver também com o que a Bel estava dizendo, né, da feminista alemã, né, de voltar para as coisas simples e tal, e aí eu provoquei a Bel com meu filho da Nova Zelândia, né, mas é verdade, as pessoas não querem uma vida mais simples, gente. Esqueçam. Você quer, eu lembrei de um programa que tinha quando eu era criança, que o cara estava numa cabine e não ouvia nada, o cara falava assim, quer trocar a sua Ferrari vermelha por uma geladeira velha? E o cara falava assim, né, quer dizer, experimenta perguntar para você mesmo. Quer trocar o seu celular, último tipo, por uma comunidade isolada e autopreservada? Quer trocar o seu acesso à internet mundial por plantar a sua própria comida? E tal? Ninguém quer. Não, Marilisa, não é que as pessoas vão trocar. Não, elas não vão trocar. Desculpa, depois eu tenho uma pergunta para te fazer, mas você já engaja com a pergunta depois. Não é trocar, é que os indígenas que lutam contra Belo Monte têm celular. Eles estão antenados no mundo, não é que eles recusam, não é um isolamento do mundo. Não, mas o quadro que a Missa apresentou é assim, né? Que você vai ficar no local, que você vai fazer cultura de subsistência. Aí eu lembrei de novo do Daniel Willis, aí do Paquete, que ele diz assim, que a gente costuma pensar o socialismo como uma coisa mais simples, mas ao contrário. O socialismo vai ter que ser infinitamente mais complexo do que o capitalismo. Quer dizer, eu fico brava com essas coisas, porque eles fazem parecer que a única oposição possível ao capitalismo é voltando para trás, é voltando para o mais simples. E essa volta não existe, o próprio Marx disse. O desenvolvimento das forças produtivas é irreversível, eles estão aí. Então nós vamos ter que brigar dentro desse desenvolvimento. O local e o simples pode ser altamente complexo. Isso que eu quero dizer. Mas sabe, você plantar carneiro, criar carneiro. Tem uma amiga minha feminista, mulher do Jameson, que cria bode, que planta sua própria comida, e vende hortaliças orgânicas. Quer dizer, é lindo, eu acho uma delícia. Adoro comer os ovos de galinha de verdade que ela tem. Né? Mas eu não acho que é por aí essa aí. Mas eu não tenho, pode testar. Não sei se a saída é por aí ou não. Eu só sei que o planeta chegou num ponto, né, de autodestruição que eu acho que a gente tem que pensar alternativas. Né? E o pior é que as pessoas não levam a sério. Sabe quem vai pensar alternativas? O capitalismo. Quem vai pensar alternativas? Olha, veja bem, eu sou professora de literatura inglesa. Eu falei que ia ficar quieta, mas eu e a Bel brigamos sobre isso faz 50 anos. É assim. Então, no século XIX inglês, tem aquele romancista que chama Charles Dickens, sim? E tem um poeta que chama William Blake. Então, eles ficam horas falando de como o carvão, que era o combustível da época, ia destruir a vida sobre o planeta. What happened? Por exemplo, outro dia eu conversei num avião. É bom viajar de avião, porque a esquerda fala para a direita só no banco do avião. E eu estava
com um rapaz que trabalha no agronegócios. E eu imediatamente falei para ele, que a gente sempre fala, né? O agronegócios vai destruir a terra, não vai mais ser possível plantar. O cara ria na minha cara como se eu fosse uma cretina. E ele falou assim, minha filha, nós fazemos estudos químicos do solo, nós estamos deixando o solo muito mais fértil do que ele jamais foi na história da humanidade. Agora, eu não sei nem o que faz um solo fértil, eu não tenho o que responder para o cara. Mas eu acho que a gente tinha que pensar um pouco essas coisas. Pensar um pouco como é que nós vamos nos situar contra um avalanche de progresso, de modernidade, tal, sem pular para trás. Porque pular para trás não vai dar certo. Bom, a resposta é que justamente, né, os que buscam essa vida simples e básica, né, no local, eles não querem abrir mão do desenvolvimento das suas tecnologias, do tecnológico, eles querem incorporar o desenvolvimento tecnológico. A ideia é justamente uma tecnologia voltada para interesses que não são interesses do capital, é nesse sentido. Então, quando você fala plantar, claro, uma pessoa isolada plantando, não faz sentido. Faz para ela, os amigos dela, né? Mas a ideia é você ter gente, as que estão interessadas nisso, não forçar as pessoas a fazer isso, mas as que estão interessadas nisso, tem muita gente interessada nisso, no caso da agricultura orgânica, dar a essas pessoas a possibilidade de fazer isso de uma maneira que seja sustentável, no sentido de que elas possam viver economicamente, não é uma impossibilidade de jeito nenhum. Na Europa isso é feito numa escala muito maior do que aqui na Alemanha, e as coisas funcionam. Então é uma coisa assim, é uma maneira de pensar para além disso que está dado. No caso do agronegócio, claro, eles estão tentando fazer um agronegócio que seja ecológico. Eu tenho muitas dúvidas a esse respeito no Brasil, mas enfim, vamos encerrar um pouco. Eu queria fazer ele tem que responder a pergunta. Não, eu não sei, eu já falei, eu não sei. Nem sei o que diz. Alguém quer responder? De repente alguém não, sabe. ele fez uma pergunta para você. Não, ele perguntou se você quer o que é Pajubá. Pajubá é a incorporação de algumas palavras de origem africana que a comunidade homossexual incorporou no dialeto, tipo amapola. Que legal. Ó, então precisa muitas mãos fazer muita pesquisa. Eu nem sabia disso. E eles aprenderam no candomblé. De droga também. Exato, tipo taba, né? Taba. Taba é maconha, padê é como é? Padê. Padê é a comida do orixá. Padê é cocaína, né? Aí eu fiquei pensando na origem disso, se talvez não sei, mais antigo que a gente está falando disso só agora. Não, com certeza deve ter uma relação aí, mas aí tem que descobrir.